Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos, depois de muito tempo. Hoje eu vou contar para vocês mais uma creepypasta que eu mesma traduzi do Reddit. Eu vou deixar todas as informações e fontes na descrição do vídeo, então se vocês quiserem procurar, vai estar tudo explicadinho lá, tá? Antes de começar, eu já queria pedir para vocês para deixar um like, se possível fazer um comentário. Se você achar que alguém pode gostar do meu conteúdo, compartilhar o vídeo, porque eu realmente estou muito flopada, mas é isso aí. Bom, vamos começar? O túnel. Perto de minha casa havia um velho e escuro túnel de trem do qual me recordava desde que me lembro por gente. Os mais velhos contavam que ele havia sido feito como uma alternativa para criar caminhos e rotas de distribuição de minérios na época da febre do ouro. Sua estrutura era escavada na rocha pura e sua aparência tinha um tom vintage que me dava a impressão familiar de infância e nostalgia. A casa de minha família ficava relativamente próxima ao túnel, de forma que eu cruzava com ele às vezes. De vez em quando, via os brilhantes olhos de alguns morcegos que habitavam esse túnel. Era parte da paisagem já. Um belo dia, acordamos com barulhos de ferramentas e batidas bem ao longe. Mesmo sem ter visto, já sabia o que estava acontecendo porque essa era a notícia que estava veiculada já há algum tempo, vinda do conselho do bairro. O túnel seria reformado. Me deu um aperto no coração. A hora havia chegado. Não é que eu me opusesse às obras do túnel, sabe? Eu sabia que a substituição dos velhos trilhos e a reforma do local era bastante necessária. O problema é que disseram que a restauração foi liberada e que não tinha nenhuma vida animal ali dentro. Eu devo confessar que sou fanático por bichos, dos mais bonitinhos e domésticos aos mais horripilantes e temidos. E aqueles morcegos eram de uma espécie ameaçada em extinção. As leis são claras, não se deve perturbar uma espécie ameaçada em seu habitat. Os relatórios diziam que a passagem constante dos trens não permitiria que morcegos vivessem ali. Mas o túnel era velho, portanto cheio de rachaduras e buracos em que os morcegos adoram se esconder. Temi pelos bichos, então decidi checar isso por mim mesmo. O túnel está localizado em Staffordshire e sua entrada é tão velha que ainda possuía decorações, um costume antigo que infelizmente se perdeu. Desci o barranco e fiquei um momento admirando. Era uma velha entrada de estilo vitoriano, com tijolos de pedra de ambos os lados. Por mais elegante que fosse, ainda era um local ativo e poderia passar um trem a qualquer momento. Assim, fiquei o mais perto possível sem que me pusesse em perigo. Após me certificar de que nenhum trem estava próximo, me aproximei com cuidado do local. Coloquei meu colete refletivo, entrei vagarosamente enquanto ouvia o barulho dos meus pés esmagando os cascalhos e as britas soltas no chão. Peguei minha lanterna na mochila, liguei-a e iluminei o túnel na frente e atrás. Primeiro sobre os tijolos em busca de rachaduras e depois sobre o chão, procurando por excrementos desses bichos. Não encontrei o que buscava. No entanto, pude observar rachaduras relativamente grandes em toda a extensão da parede e no teto do túnel. Aproximei-me o máximo que pude para olhar dentro dessas rachaduras usando a lanterna. Me arrependi de não ter trazido uma menor, que caberia facilmente nesses locais. Mesmo com o meu limitado equipamento, pude ver que as aberturas pareciam intocadas. Não havia qualquer sinal de vida dos morcegos ali. Dei um passo para trás, encarando a parede. Talvez os técnicos estivessem corretos. Talvez não houvesse qualquer sinal de vida ali mesmo. Talvez eu estivesse errado. Então, agora eu tinha que decidir. Eu poderia encerrar o dia e ir para casa, ou eu poderia olhar um pouco mais para dentro do túnel, caso houvesse outros esconderijos mais adentro. Em meio a meus pensamentos, olhei para o restante do túnel e uma lufada de adrenalina me subiu pelo corpo. Eu sei que parece clichê, mas havia uma luz no fim do túnel.
Meu coração quase parou, porque meu primeiro pensamento foi de que um trem estava vindo, mas logo me dei conta de que não havia barulho e nem qualquer outro sinal de uma locomotiva. Mesmo assim, o susto foi tanto que meus joelhos amoleceram e eu quase caí, me apoiando com as minhas mãos sobre eles. Fui me acalmando aos poucos. Me ergui e olhei para a escuridão, tentando me concentrar no que estava vendo. Com calma, percebi que aquela não era uma grande luz distante, mas uma pequena luz relativamente próxima. Eu estreitei meus olhos. Parecia que vinha de uma outra lanterna. Agora eu realmente tinha que decidir o que fazer. Eu não deveria estar no túnel e não queria ser pego lá. Por outro lado, era possível que quem estava segurando a lanterna ou lampião também não devesse estar ali. Pensei que fossem engenheiros da reforma. Será que eles não tinham nada melhor para fazer? Talvez outra pesquisa? Fiz uma pausa e, em seguida, removi meu colete refletivo, dobrando-o e colocando-o perto de uma parede onde eu o veria ao sair. Então, apaguei minha lanterna e cuidadosamente comecei a caminhar em direção àquela luz. Aquela não poderia ser uma rusga de luz do dia, porque o túnel era curvo, então eu fui matar a minha curiosidade. Aquilo não estava longe, talvez a apenas 50 metros de distância, e quando cheguei perto o suficiente, pude ver que ninguém estava segurando a lanterna. Ela estava jogada nos trilhos. Fui até ela e a peguei, olhando-a como se pudesse apreender alguma coisa, mas, além de sua presença desacompanhada, não parecia haver nada em comum. Desliguei-a e prendi-a no meu cinto, iluminando com minha própria lanterna para ver se havia algo ou alguém por perto que eu havia perdido. Bom, não havia nada nem ninguém. Ou assim eu pensei. Depois, por acaso, iluminei uma mancha escura no cascalho. Era apenas uma mancha, na verdade, perto da pista. Aproximei-me dela, sem saber por que tinha despertado minha curiosidade. Será que poderia ser óleo de máquina? Mas o brilho parecia diferente. Eu me agachei para olhar mais de perto e percebi que o que parecia preto à luz, na verdade, era vermelho. Era sangue. Encarei aquilo incrédulo e com meu coração na boca, e então, olhando adiante, percebi que havia outra pequena poça um pouco acima desta, e depois outra, e depois mais uma. Havia um rastro de sangue correndo do trilho até a beira do túnel e só desapareceu dentro de um buraco que ficava na base da parede. Este tinha meio metro de largura e pude ver metade da altura e profundidade, o suficiente para que a luz da minha lanterna fosse consumida pela escuridão do outro lado. Notei que era facilmente mais profundo do que a alvenaria e deve ter se estendido para a terra da colina circundante. Meus olhos estavam presos naquela cavidade e na trilha que levava a ela. Eu sabia com absoluta certeza que deveria sair dali urgentemente. Eu deveria sair e não olhar para trás. Em vez disso, impulsionado por alguma compulsão curiosa e terrível, me vi caindo de joelhos e me inclinando para espiar dentro, levantando a mão trêmula para apontar a lanterna o mais diretamente possível para o buraco. Lá dentro, alguns metros atrás e mal iluminado pela luz que lancei, havia um corpo. O que pude distinguir foi o torso, com roupas velhas e rasgadas, coberto de feridas longas, arranhões, mordidas. A pele tinha uma cor de cera opaca. Não havia qualquer movimento, nem subida nem descida do peito para sugerir uma respiração. Percebi que realmente estava olhando para um cadáver. Senti vontade de gritar, mas minha voz estava presa na minha garganta. Em vez disso, cambaleei para trás e a lanterna caiu da minha mão. Sentei-me próximo de onde ela tinha caído, com meus olhos arregalados de terror. Houve um assassinato. Teria que chamar a polícia. Em meio a esses pensamentos conturbados, eu vi que, quando a lanterna rolou, acabou iluminando o buraco de um ângulo diferente, mostrando uma nova região. Onde antes havia escuridão, agora eu podia distinguir uma forma semi-iluminada, uma forma humanoide com um nariz chato e aberto, com olhos brancos e leitosos. Era uma face. Mas
Esse não era o rosto da infeliz vítima que tanto me assustara anteriormente. Aquilo era outra coisa. Algo inumano, algo horrível. Enquanto eu o olhava, uma boca abriu-se em seu rosto, revelando dentes como agulhas, enquanto a coisa, ou o que quer que fosse, avançou e mordeu o corpo. O grito que estava preso agora escapou como um suspiro surdo. Eu me arrependi imediatamente de ter feito barulho. Com isso, a cabeça da coisa se ergueu de sua presa e se fixou em minha direção com aqueles horríveis olhos leitosos, cravados em mim. Lentamente, ele começou a se mover para frente, seus braços longos se esticando para fora da escuridão, bem à frente de seu próprio corpo. Seus dedos eram grossos e disformes e empurravam o cascalho enquanto se movia, procurando pela fonte do suspiro. Sua cabeça balançava suavemente para frente e para trás, enquanto se arrastava sobre o cadáver com o qual havia se banqueteado. Percebi duas coisas. 1. A criatura era cega. 2. Eu estava em um perigo terrível. Eu tinha que sair de lá. A coisa estava emergindo do buraco, a luz da lanterna refletia em sua pele pálida, o que tornava ainda mais assustador. À medida que se aproximava, eu podia ouvir sua respiração. Difícil, semelhante a um ronco grotesco. Meu coração estava batendo em minha garganta enquanto eu me levantava. Tentei ficar o mais silencioso possível na esperança de que a coisa não me ouvisse. Era impossível. O cascalho se deslocou ruidosamente sob meu peso enquanto eu me movia e a criatura reagiu instantaneamente. Ela se lançou para frente com uma velocidade horripilante. Eu gritei e me joguei de lado. A visão de sua boca aberta e rosto retorcido me deixaram fraco e desajeitado. Tenho certeza de que ele teria me pegado facilmente quando tropecei, mas milagrosamente o meu pé esbarrou na lanterna caída, chutando-a contra os trilhos. Um tinido metálico distraiu aquela coisa e ela atacou a fonte do som. Suas mandíbulas se fecharam ao redor da lanterna e, com uma facilidade bastante assustadora, a esmagaram. Eu estava mergulhado na escuridão, congelado de medo e preso com uma criatura de braços enormes e finos, corpo troncudo e pequeno, sem orelhas e com pernas tão curtas que pareciam inexistentes. Aquilo claramente não precisava de luz para me caçar. Por vários momentos, fiquei perdido em desespero ouvindo seu ronco, esperando o momento inevitável em que ele me encontraria no escuro e me despedaçaria. Foi então que me lembrei da outra lanterna. A esperança ressurgiu quando eu a toquei, ainda presa ao meu cinto. Então, o mais silenciosamente que pude, desenganchei-a e tão gentilmente liguei-a. A luz inundou o túnel e eu pude ver novamente, me orientar novamente e ver novamente onde a criatura estava. Bem, ela estava bem na minha frente. Ele estava agachado no chão, a cabeça a menos de 30 centímetros do meu tornozelo esquerdo. Eu olhei para ele, tremendo, minha boca seca. Ele estava movendo a cabeça novamente, para frente e para trás, ouvindo por mim. Se ele se movesse um pouquinho mais adiante, ele me encontraria. Lentamente, levantei a lanterna acima da minha cabeça e então, rezando para me mover silenciosamente, joguei-a o mais forte e o mais longe que pude de mim. Enquanto eu observava se afastando a rodopiar, como um peão, o terror me perfurou o peito. Aquela era a minha última chance. Rezei para ter tomado a melhor decisão. Enquanto me perdia de pavor, percebi que o objeto aterrissou ruidosamente no chão a alguma distância à frente, e com um ronco ainda maior o monstro girou e disparou em direção a ele. Dei meia volta e fugi pelo túnel, esperando que aquilo me tivesse dado uma vantagem suficiente. Havia apenas escuridão à frente, e por um momento terrível pensei que tinha corrido na direção errada. Mas então, os últimos raios fracos da lanterna, antes que o monstro a esmagasse, iluminaram minha jaqueta refletiva onde eu havia deixado, perto da entrada. Corri mais rápido do que já tinha feito em minha vida, não diminuindo a velocidade até que se irrompeu na noite, do lado de fora do túnel, e subi freneticamente o barranco. Só então olhei para trás. A luz fraca do luar
pude distinguir uma forma pálida se retirando para a escuridão do túnel. Atrás de mim, ouvi um ronco baixo e ofegante. Fim. Foi a história, eu espero que vocês já tenham gostado. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.